As fotos nos fornecem um relato geralmente preciso de eventos históricos que poderiam ter sido esquecidos de outra forma, embora muitas vezes sejam usadas para resolver crimes, documentar descobertas e nos ajudar a valorizar momentos preciosos em nossas vidas. Mas, em alguns casos, as fotos escondem histórias que não ficam evidentes de imediato. E só quando todo o contexto da imagem é explicado é que fica claro que algo mais sinistro estava acontecendo naquele exato momento. Número 10. Em 1910, Robert Falcon Scott já havia se destacado como um famoso explorador. Ele era conhecido por ter sido o líder da Expedição Nacional Antártica, que durou 3 anos, terminando em 1904, durante a qual muitas descobertas importantes foram feitas. Suas aventuras chamaram a atenção do público, mas Scott tinha em mente uma expedição muito mais perigosa para sua próxima jornada. Ele estava determinado a alcançar o Polo Sul, depois de saber que Sir Ernest Shackleton havia chegado a apenas 156 quilômetros do Polo, antes que ele e sua equipe fossem forçados a voltar. Ele começou a planejar sua expedição e tinha certeza de que seria ele quem alcançaria o Polo em homenagem à Grã-Bretanha. Em 1908, ele já havia alcançado o posto de capitão na Marinha Britânica e começou a arrecadar dinheiro para sua expedição planejada. Ele recebeu 20 mil libras do governo britânico e também obteve fundos da Nova Zelândia, da Austrália e de vários colaboradores privados. Ele havia alcançado sua meta de 40 mil libras e reuniu uma equipe de cientistas renomados que iriam acompanhá-lo. O navio deles, o Terra Nova, estava pronto e em 1º de junho de 1910 a equipe partiu para o Polo Sul, sem Scott, que viajou primeiro para a África do Sul. No dia 2 de setembro, ele embarcou no Terra Nova, na Cidade do Cabo, mas soube que não era o único indo para o Polo. O explorador norueguês Roald Amundsen havia iniciado sua jornada rumo ao Polo, e a corrida estava lançada para ver quem o descobriria primeiro. Ele decidiu manter essa informação em segredo do restante da tripulação, e no dia 29 de novembro partiram de Lyttelton, na Nova Zelândia. O navio estava bem abastecido com comida, equipamentos e outros suprimentos, e em janeiro de 1911 eles chegaram ao Cabo Crozier e à Antártida. No dia 4 de janeiro, eles começaram a montar acampamento no Cabo Evans e se prepararam para passar aquele inverno em condições de frio extremo. No dia 3 de fevereiro, eles já haviam explorado grande parte da região, e quando a primavera finalmente chegou, o grupo partiu em direção ao Polo Sul. Para o último trecho da jornada, Scott decidiu que seria acompanhado por Edward Wilson, Lawrence Oates, Edgar Evans e Henry Bowers. Eles enfrentaram as condições adversas por 2 semanas, até finalmente alcançarem o Polo em 17 de janeiro de 1912. Mas suas esperanças foram destruídas quando encontraram uma pequena barraca que havia sido deixada para trás pela expedição de Amundsen. Uma foto tirada logo após essa descoberta mostra a decepção nos rostos dos homens ao perceberem que alguém havia chegado ao objetivo deles até 35 dias antes. Evans e Oates perderam a vida durante a viagem de volta ao acampamento. E Scott, Wilson e Bowers perderam as deles devido às condições climáticas pouco tempo depois. Número 9. Esta foto foi tirada em agosto de 1935 e mostra 2 amigos, Wiley Post e Will Rogers, enquanto eles inspecionavam seu avião Lockheed antes de embarcar em uma jornada que deveria ter sido a maior de suas vidas. Post era considerado um dos maiores pilotos americanos de sua época, já que ele e Harold Gett, um piloto australiano, conseguiram dar a volta ao mundo apenas 4 anos antes. Em 1933, Post repetiu esse feito, sozinho, e assim se tornou o primeiro homem a circunnavegar o globo 2 vezes. Ele decidiu aposentar seu avião, que se chamava Winnie Mae, e então comprou peças de 2 aviões danificados para construir uma nova aeronave. Quanto a Rogers, ele se tornou um nome conhecido nos Estados Unidos, já que era um famoso astro de cinema, comediante e colunista. Ele estrelou shows do Velho Oeste ao redor do mundo e, em 1934, foi eleito o ator mais popular de todos os Estados Unidos. No ano seguinte, os 2 amigos decidiram dar a volta ao mundo juntos e chegaram ao aeroporto de Renton, onde um conjunto de flutuadores deveria ser instalado em seu avião. Mas as peças não chegaram a tempo, e em vez disso, eles optaram por um conjunto diferente de flutuadores, muito mais pesado. No dia 5 de agosto de 1935, o avião estava pronto, e 2 dias depois, os 2 homens partiram em seu voo, tendo como primeira parada Juneau, no Alasca. No dia 9 de agosto, eles partiram para Aklavik, no Canadá, e no dia 15 já estavam a caminho de Point Barrow, tendo saído de Fairbanks. A dupla foi vista por caçadores esquimós em Wallacapee, que lhes deram direções para Point Barrow antes de partirem novamente.
Foi observado que antes da decolagem, Rogers passou algum tempo conversando com os caçadores, enquanto Post fazia alguns ajustes no motor do avião, mas ainda não se sabe se isso teve alguma relação com o que aconteceu em seguida. O avião taxiou pelo rio por uma curta distância antes de subir abruptamente para o céu. Post iniciou a subida ainda em ascensão e após subir cerca de 15 metros, o avião pareceu apresentar um problema. Um dos motores falhou e, devido à desaceleração repentina, uma das asas começou a arrastar na água. De acordo com testemunhas, o avião virou antes de cair de volta no rio, com os 2 homens ainda a bordo. Ambos os homens perderam a vida instantaneamente, e a investigação que se seguiu questionou se o uso de peças antigas de avião era o culpado, junto com o fato de que o avião estava usando flutuadores pesados demais para o avião suportar. Também foi sugerido que o carburador do avião havia congelado e que isso causou a falha do motor. O avião foi finalmente recuperado e muitas de suas peças, junto com alguns dos pertences pessoais de Post, estão em exibição no Museu Nacional do Ar e Espaço Smithsonian, em Washington, D.C. Embora o voo deles tenha sido tragicamente mal sucedido, ambos são lembrados por seus espíritos livres e pela disposição de ultrapassar os limites da aviação durante suas vidas. Número 8. A imagem de uma rosa normalmente traz à mente romance, amizade e fantasia em circunstâncias normais. Mas esta imagem, que foi tirada em 2013, mostra uma cena bem diferente, já que a rosa em questão está sendo passada por um rolo de arame farpado. Na época, protestos anti-governo estavam sendo realizados em Bangkok, na Tailândia, pois vários grupos pediam que a primeira-ministra do país, Yingluck Shinawatra, renunciasse. Isso aconteceu devido à aprovação de uma polêmica lei de anistia, que faria com que políticos anteriormente acusados tivessem suas condenações anuladas. Isso resultou em medo por parte dos grupos anti-governo e do público de que o ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, que havia sido exilado, voltaria ao país sem enfrentar nenhuma das acusações de corrupção que haviam sido feitas contra ele. Thaksin estava exilado desde 2006, quando o golpe militar o depôs. E acreditava-se que o novo projeto de anistia, que foi aprovado por sua irmã Yingluck, foi proposto apenas para garantir seu retorno ao país e possivelmente ao poder. Quando os protestos começaram, foram feitas exigências para que um conselho não eleito fosse instaurado para substituir o governo eleito da época. Os protestos foram liderados pelo político Suthep Thaksin, para quem foi emitido um mandado de prisão em 2 de dezembro de 2013. Os principais protestos foram realizados no Monumento à Democracia, no Ministério das Finanças e no complexo governamental de Chiang Watana, com até 22 mil pessoas ao todo nos 3 locais. Vários outros locais também foram paralisados pelos manifestantes, incluindo a sede da Polícia Real Tailandesa e os escritórios do Departamento de Polícia Metropolitana. Gás lacrimogênio foi usado contra os manifestantes no cruzamento de Nang Leng, depois que eles tentaram repetidamente entrar em áreas restritas ao redor da ponte Oratai. Às 9h30 daquela noite, Suthep fez um discurso no complexo governamental Watana, durante o qual afirmou que o governo tailandês não conseguia mais administrar o país de forma eficaz e que as forças armadas ficariam ao lado dos manifestantes caso fosse necessário o uso da força. Ele também pediu a reestruturação da Força Policial Real, que, segundo ele, não servia ao público há algum tempo. Após isso, os manifestantes tomaram o controle do Departamento de Polícia Metropolitana no dia 3 de dezembro, sem o uso de violência. A polícia decidiu que resistir nessa situação só aumentaria a tensão já existente no país, e por isso retirou suas barricadas para permitir a entrada dos manifestantes. Os grupos foram então orientados a se reunir nos 3 principais locais de protesto para que operações de limpeza pudessem ser realizadas em preparação para o aniversário do rei, que seria no dia 5 de dezembro. Mais tarde, naquele mesmo dia, o governo anunciou que realizaria conversas com os líderes dos protestos na esperança de encontrar um meio termo para que a tensão finalmente chegasse ao fim. Mas Suthep exigiu que o regime de Thaksin fosse completamente dissolvido. A foto em questão foi tirada nas barricadas que haviam sido montadas nos prédios do Ministério da Defesa, e era possível ver manifestantes entregando flores aos soldados tailandeses na esperança de que a violência fosse evitada. No final, Yingluck foi destituída do cargo de primeira-ministra pelo Tribunal Constitucional da Tailândia, junto com vários ministros que haviam abusado do poder. A lei marcial foi decretada pelo Exército Real Tailandês em maio de 2014, e a Constituição foi suspensa por vários anos enquanto o país permaneceu sob regime militar. Número 7. A história da medicina é um assunto interessante que poderia manter qualquer pessoa ocupada por horas a fio, enquanto aprendemos sobre as crenças e práticas estranhas que eram normais em épocas em que o corpo humano e suas doenças ainda estavam sendo explorados pela ciência.
Durante a última parte da década de 1870, o Hospital Salpêtrière, que fica em Paris, França, foi o local de muitos experimentos e estudos médicos. Na esperança de que médicos e cientistas pudessem obter uma melhor compreensão das condições que afligiam os pacientes da instituição naquela época. Muitos eram levados ao hospital com problemas que eram pouco compreendidos na época, e por isso os tratamentos corretos para essas condições ainda não existiam. Um bom exemplo disso era a histeria, que de acordo com os periódicos médicos da época, era uma condição vivenciada principalmente por pacientes do sexo feminino, mas ninguém entendia o que a causava. Em 1878, Jean-Martin Charcot, um neurologista, no Salpêtrière, decidiu investigar a condição mais de perto usando a fotografia e pediu ao fotógrafo Albert Londe para ajudá-lo. Uma revista chamada La Nature publicou um artigo em 1883, no qual apresentava uma nova câmera que havia sido inventada por Londe. Seus novos métodos tornaram possível fotografar os movimentos musculares desses pacientes com o uso de 9 lentes diferentes e energia eletromagnética. Londe havia instalado um metrônomo, que o ajudaria a marcar o tempo entre as fotos que ele tirava em rápida sucessão. E as fotos seriam então impressas em placas de vidro. E mais tarde ele construiria uma câmera ainda mais elaborada, com 12 lentes, o que permitia que as fotos fossem tiradas ainda mais rapidamente, o que permitia que pesquisas mais detalhadas fossem realizadas. Um conjunto de 3 imagens se destaca entre as demais, pois mostra uma paciente sofrendo de histeria, bocejando. Isso pode parecer insignificante, mas é importante notar que devido à sua condição, ela bocejava em média 7 vezes por minuto, o que teria sido exaustivo, considerando o fato de que ela bocejaria de 420 a 500 vezes por hora. Outras imagens mostram mulheres que ficaram completamente catatônicas, pelo que se acreditava ser histeria. Outras sofriam de desmaios, ansiedade, falta de ar, irritabilidade e o que era descrito como um desejo de causar confusão. Tudo isso erroneamente atribuído à histeria feminina. Acreditava-se que a histeria era exclusiva das mulheres, já que era causada por úteros fora do lugar ou errantes, o que hoje parece ridículo, mas era algo amplamente aceito na época. Foi somente graças às pesquisas de Charcot e Londe que esses sintomas foram estudados mais de perto e, eventualmente, descobriu-se que eram causados por uma série de questões e não tinham nenhuma relação com a histeria. Charcot acabou observando que a histeria verdadeira era causada por trauma, não apenas em mulheres, mas também em homens. Graças ao uso da fotografia e à disposição de manter a mente aberta, muitas mulheres da Sol Salpêtrière receberam o cuidado correto de que precisavam, após anos de diagnóstico incorreto. Número 6. Normalmente, quando as notícias falam sobre um assalto cometido, envolve criminosos que roubaram um banco, joalheria ou outro estabelecimento de alto padrão. Mas esse não foi o caso de um assalto estranho que aconteceu em Birmingham, Inglaterra, em 2022. Imagens estáticas do dia 23 de agosto daquele ano foram disponibilizadas ao público na esperança de que os culpados fossem reconhecidos e localizados. Mas até hoje eles nunca foram capturados e o caso continua sem solução. A instalação em questão era um grande armazém onde máquinas de café de alto padrão estavam sendo armazenadas. Cada uma dessas máquinas valia entre 5.000 e 6.800 dólares e ainda não se sabe como os ladrões descobriram que elas estavam sendo armazenadas lá. O incidente ocorreu por volta da meia-noite do dia 23 de agosto daquele ano, quando o grupo de homens chegou ao Beach Road East Industrial Estate, em Birmingham, em um caminhão grande, o que sugere que eles planejaram o assalto com bastante antecedência. Mais tarde, viria à tona que o caminhão havia sido roubado de uma empresa de camas, e por isso, os culpados não puderam ser rastreados usando a placa do veículo. Em seguida, os homens começaram a carregar as máquinas de café e os moedores no caminhão, e em pouco tempo já não havia mais espaço. O segundo caminhão então chegou, e eles continuaram o roubo até que um dos assaltantes ficou sem forças. Em uma das fotos, ele pode ser visto em pé na carroceria do segundo caminhão, tendo tirado a máscara e parece não se importar com o fato de que seu rosto estava sendo gravado pelas câmeras de segurança do circuito interno. Inacreditavelmente, ele nunca foi identificado, apesar de sua imagem ter sido divulgada pela mídia. Na manhã seguinte, quando o dono do depósito, Frank Maxwell, de 87 anos, chegou ao local, ele ficou chocado ao encontrar o local quase completamente vazio. E ao revisar as imagens das câmeras de segurança, ele ficou enojado com o que viu. Sua primeira reação foi se perguntar como ele e sua equipe iriam substituir todas as máquinas e moedores valiosos que haviam sido roubados, já que o custo de fabricação dos componentes dentro das máquinas havia aumentado drasticamente nos últimos anos.
Na verdade, o processo de fabricação de alguns dos componentes havia aumentado 5 vezes, e por isso, Frank enfrentaria um prejuízo financeiro sério se tivesse que substituir as máquinas desaparecidas por conta própria. Para piorar a situação, as 60 pessoas que eram empregadas por Frank também enfrentaram dificuldades financeiras por causa do roubo, e ele ficou completamente sem saber o que fazer. Frank estimou que cerca de 300 mil libras em mercadorias haviam sido roubadas, mas uma estimativa posterior colocou esse valor mais próximo de 1 milhão. Todo o assalto levou cerca de 2 horas para ser concluído pelos 4 homens. Depois disso, eles fugiram nos caminhões com as mercadorias roubadas em sua posse. Presume-se que os assaltantes conheciam bem a área, mas apesar disso, ninguém jamais apresentou nenhuma pista. Um porta-voz da polícia afirmou na época que uma análise forense estava sendo realizada no armazém, mas depois foi anunciado que nenhuma pista adicional foi encontrada e que nenhum suspeito havia sido identificado. A polícia de Birmingham pediu que qualquer pessoa com mais informações ligue para 101 mencionando o registro 449 do dia 24 de agosto. Número 5. Quando uma pessoa não identificada, geralmente chamada de Jane Doe ou John Doe, é encontrada pela polícia, eles fazem tudo o que podem para entrar em contato com a família da pessoa, e isso geralmente é feito divulgando fotos através dos meios de comunicação. Mas é impressionante quantas pessoas não identificadas nunca são reunidas com seus entes queridos, apesar de tudo isso ser feito. No caso de Tommy na série, esses esforços finalmente deram resultado, quando ele foi reunido com seus entes queridos em 2024. Mais tarde, veio à tona que Tommy poderia ter sido identificado muito antes, já que ele foi identificado como infrator, mas por razões desconhecidas, a polícia deixou de coletar suas impressões digitais. Foi sugerido que ele simplesmente não colaborou na época, e por isso foi acusado sem que isso fosse feito. Tommy desapareceu em 1999, quando tinha 28 anos. Ele estava viajando para Newport, Oregon, em uma van, tendo partido de Doyle, Califórnia, em julho ou agosto daquele ano. Quando ele deixou de entrar em contato com a família, eles ficaram preocupados e registraram um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida na polícia. Uma investigação foi iniciada e os investigadores procuraram o veículo de Tommy, mas ele nunca foi encontrado. O caso dele logo esfriou e pelos 5 anos seguintes, sua família permaneceu em um limbo, sem saber o que havia acontecido com ele. Logo, eles ficaram convencidos de que ele tinha sido vítima de um crime ou que havia perdido a vida em um acidente. Por isso, eles tinham certeza de que a polícia encontraria seus restos mortais algum dia e que não teriam paz até que isso acontecesse. A condenação de Tommy no condado de Plumas aconteceu 6 anos antes do seu desaparecimento e ele passou um tempo na prisão. Após sua libertação, ele se mudou para o condado de Lassen, onde se registrou como um infrator. Mas quando ele deixou aquele condado, passou a vagar por diferentes partes do país e não se registrou nessas áreas. Sabe-se que ele passou um tempo no Oregon, depois disso seu paradeiro se tornou incerto. Ele falou com a mãe ao telefone pela última vez, pouco antes de desaparecer, e depois disso, parou de sacar seus cheques de auxílio-doença e nunca mais usou seu cartão médico. Sua família já estava começando a perder a esperança de que ele seria encontrado quando o impensável aconteceu. Em maio de 2024, o USA Today publicou um artigo sobre um idoso não verbal que havia sido internado em um hospital de Los Angeles depois de ser encontrado sentado em uma calçada na esperança de que alguém o reconhecesse. A irmã de Tommy, Marcela, se deparou com o artigo e imediatamente soube que o homem na foto era seu irmão. Como Tommy não conseguia se comunicar, ele não pôde fornecer sua identidade à equipe do hospital. Marcela entrou em contato com o departamento do xerife do condado de Lassen para relatar suas suspeitas de que o homem não identificado era de fato Tommy. Com essa informação em mãos, seu nome foi inserido no banco de dados da polícia e finalmente foi confirmado que Tommy havia sido encontrado após 25 anos de silêncio. Um detetive do condado de Lassen entrou em contato com Marcela para confirmar suas suspeitas, e desde então, Tommy foi reunido com seus entes queridos. Uma página no GoFundMe foi criada para ajudar a família a lidar com os custos de cuidar de Tommy, e ela pode ser acessada pelo link na descrição. Número 4. Uma imagem estática das imagens de segurança do circuito interno mostra os últimos movimentos conhecidos de Tiffany Veron, de 36 anos, que está desaparecida desde julho de 2018 e não foi mais vista ou ouvida desde então. Apesar dessa e de várias outras imagens terem sido divulgadas ao público, houve muito pouco avanço na investigação sobre seu desaparecimento e sua família está desesperada para descobrir o que aconteceu com ela. Em julho daquele ano, Tiffany havia viajado sozinha para o Japão para umas férias que ela vinha planejando há muito tempo. Ela era meticulosa com seu itinerário, tendo detalhado suas rotas planejadas, reservado todas as acomodações com bastante antecedência e fornecido à família os contatos dos lugares onde ficaria enquanto estivesse fora. Sabe-se que ela chegou em segurança a Tóquio e depois viajou para Nikko para visitar os templos que existem lá.
No dia 28 de julho, ela fez check-in em um pequeno hotel chamado Turtle Inn, e como a região estava enfrentando mau tempo na época, ela passou a noite em seu quarto. Na manhã seguinte, ela tomou o café da manhã no hotel e foi capturada ao fundo de uma foto tirada por outro hóspede, embora essa imagem não tenha sido divulgada publicamente. Esse é o último registro conhecido de Tiffany, e seus movimentos após isso continuam sendo um mistério. O gerente da pousada disse aos investigadores que Tiffany saiu do hotel por volta das 10 da manhã daquele dia, mas isso foi contestado. Os registros do telefone dela mostraram que ela estava olhando mapas da região usando o celular enquanto ainda estava no hotel, bem depois das 10 da manhã. Então, o celular dela de repente parou de transmitir sinal, um fato que os investigadores acham altamente suspeito. A análise descreveu isso como altamente incomum, sugerindo que o celular dela foi desligado por motivos desconhecidos. Quando ela não conseguiu entrar em contato com a família, Tiffany foi dada como desaparecida e uma busca nas florestas, rios e trilhas de caminhada ao redor foi realizada sem sucesso. Quando o quarto dela foi verificado, todos os seus pertences foram encontrados intactos, incluindo o passaporte, a bagagem e itens pessoais. Durante essas buscas, milhares de pessoas vasculharam diferentes áreas de Nico e, a princípio, presumiu-se que havia ocorrido um acidente enquanto ela estava na trilha. Mas quando nenhum vestígio de Tiffany foi encontrado, a polícia começou a suspeitar que havia crime envolvido. Dadas as discrepâncias entre a linha do tempo fornecida pelo gerente do motel e a atividade no celular dela, a família de Tiffany acredita que a polícia desistiu do caso dela rápido demais. E eles pediram repetidamente que fosse iniciada uma investigação mais aprofundada, mas isso ainda não foi feito até hoje. Durante os anos que se passaram, várias áreas foram revistadas na esperança de que alguma pista tivesse sido perdida na primeira busca, mas Tiffany continua desaparecida, sem que qualquer vestígio do que aconteceu com ela tenha sido encontrado. Tudo o que a família dela tem é a última imagem dela chegando à estação Nico no dia 28 de julho daquele ano, e o caso dela continua sem solução. Número 3. Quando Andrew Buckless, de 29 anos, desapareceu em 1994, a família dele não comunicou imediatamente o desaparecimento dele, já que ele era conhecido por sumir sozinho e ficar meses sem entrar em contato com eles. Mas o caso dele acabaria levando muitos anos para ser resolvido. Andrew nasceu em Bellport, Nova York, em 1964. Seus pais, John e Mariana, acabaram se acostumando com o fato de que ele ficava longos períodos sem contato com a família, mas eles não tinham notícias dele há 5 anos, em 1999. Mariana decidiu registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Seu pai faleceu em 2004 e Mariana perdeu a vida em 2004 sem nunca encontrar um desfecho para o caso de Andrew. Após isso, os irmãos e irmãs de Andrew decidiram declará-lo legalmente falecido, sem saber que o caso tomaria um rumo estranho. Sem o conhecimento de sua família, um homem foi encontrado morto no reservatório Títicos, em Somers, Nova York, em junho de 1993. E os detalhes em torno do caso do desconhecido eram realmente estranhos. Ele foi encontrado com uma mochila nas costas e dentro dela, os investigadores encontraram cerca de 17 quilos de pedras que ele carregava por motivos desconhecidos. Presumiu-se que ele havia caído após o gelo ceder e, devido ao peso das pedras, não conseguiu voltar à superfície. O homem não tinha identificação com ele, mas ao revistarem suas roupas, a polícia encontrou uma foto antiga em preto e branco que havia sido tirada nos anos 50 ou 60. Ela mostrava um homem idoso segurando um bebê enquanto estava em frente a um prédio desconhecido. Presumiu-se que o homem encontrado era o bebê da foto e que o idoso era seu avô, mas eles não tinham como provar essa teoria. Também não foi possível determinar se o homem simplesmente havia caído após o gelo ceder ou se era vítima de algum crime. Quando ninguém apareceu para identificar o corpo que havia sido retirado daquele reservatório, o caso esfriou, embora as autoridades acreditassem que a foto em questão havia sido tirada em algum lugar de Massachusetts. Os registros dentários do homem foram inseridos no Banco de Dados Nacional na esperança de que ele, um dia, fosse dado como desaparecido. Mas, com o passar dos anos, nenhuma correspondência foi encontrada. A foto antiga foi divulgada nas áreas do condado de Berkshire e de Nova York em 2008, e finalmente houve progresso no caso. Terry Yakubovich, um professor aposentado, viu a foto no jornal Daily Bugle e imediatamente reconheceu o prédio ao fundo como um antigo auditório da Igreja Católica Romana Maria Imaculada, em Bellport. Ela entrou em contato com Donald Mullins, um policial aposentado e amigo, e Mullins foi até o prédio em questão e relatou que o auditório já havia sido demolido, restando apenas um terreno residencial vazio. No entanto, ele se recusou a desistir e, ao examinar as escrituras do terreno, descobriu que a família Buckless havia morado em uma casa na propriedade antes de ela ser destruída por um incêndio. Usando seus registros odontológicos, a polícia conseguiu identificar o homem desconhecido como Andrew Buckless, e seus irmãos sobreviventes foram notificados. Desde então, sua família encontrou o desfecho que procurava há tantos anos.
Tudo graças a uma foto querida que Andrew mantinha em uma moldura de vidro perto do coração. Número 2. Esta foto mostra um marido e uma esposa, Mikhail e Helena Popkov, e parece ser apenas mais uma foto inocente, mas não é o caso. Sem que Helena soubesse, Mikhail era um perigoso serial killer que, na época, já atuava na Sibéria há muitos anos e levaria muito tempo para ela aceitar esse fato. Mikhail nasceu na Rússia em maio de 1964 e passou a maior parte da infância na região de Irkutsk. Quando adulto, ele trabalhou como policial na mesma região por um tempo antes de começar a trabalhar como segurança na Companhia de Óleo e Química de Angarsk. Ele também fez alguns trabalhos de segurança para uma empresa privada, enquanto Helena cuidava da filha deles, Ekaterina. Em 1992, Mikhail começou a sentir um ódio intenso por profissionais do sexo e outras mulheres da região, e decidiu fazer algo a respeito. Ele sentia que as ruas e outras áreas da região precisavam ser limpas da presença delas, então começou a elaborar um plano nefasto que acabaria levando-o a ser julgado como um serial killer. Mais tarde, ele afirmaria que foi guiado por suas convicções internas e, em 1992, tirou a vida de sua primeira vítima. Um psicólogo sugeriria mais tarde que seu comportamento foi influenciado pelo fato de ter crescido com uma mãe alcoólatra e abusiva, o que consolidou seu ódio pelas mulheres desde cedo. Mikhail, no entanto, afirmaria que cometeu seus crimes após descobrir que Helena havia sido infiel, embora isso tenha sido posteriormente considerado falso. Ele começou a mirar em qualquer mulher que considerasse imoral, o que poderia ser algo tão simples quanto ir a uma festa sem um acompanhante masculino. Ele se vestia com seu antigo uniforme de policial e procurava por mulheres que estavam andando sozinhas. Ele então oferecia uma carona em seu viatura policial, depois levava as vítimas para um local remoto onde tirava a vida delas. Logo, ele foi apelidado de lobisomem pela mídia e continuou a escapar da captura por 19 anos. Apesar de algumas de suas vítimas sobreviventes darem relatos detalhados sobre sua aparência e seu modo de agir. Por fim, os investigadores conseguiram sua primeira pista quando começaram a notar marcas de pneus semelhantes em algumas cenas dos crimes. Elas foram identificadas como sendo de um Lada 4x4 off-road, veículo frequentemente usado por policiais da região, e finalmente eles tinham algo com que trabalhar. Em 2012, 3.500 policiais, entre atuais e ex-integrantes da corporação, foram convidados a fornecer seu DNA para testes, entre eles, Mikhail. O DNA dele foi rapidamente identificado em várias cenas dos crimes e ele foi detido. Após o julgamento, ele foi condenado à prisão perpétua por tirar a vida de 22 mulheres. Mas Helena permaneceu firmemente ao lado dele, afirmando que se recusava a acreditar que ele pudesse cometer crimes tão horríveis. Ele acabou confessando ter tirado a vida de mais 59 mulheres. E foi então que Helena percebeu a verdade. 56 desses casos foram confirmados e Mikhail recebeu uma segunda sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Número 1. Esta foto parece mostrar um casal posando inocentemente para uma foto muitos anos atrás. Mas na realidade mostra dois criminosos muito perigosos que continuam entre os mais conhecidos até hoje, Bonnie Parker e Clyde Barrow. Clyde cresceu muito pobre em Dallas, Texas, durante a década de 1910 e por causa disso ele se voltou para o crime desde cedo. Ele e seu irmão mais velho, Buck, roubavam galinhas, mas logo Clyde passou a cometer crimes mais graves. Ele começou a roubar carros e vendê-los por dinheiro. E foi nessa época, em 1930, que ele conheceu Bonnie na cozinha de um amigo. Os dois se apaixonaram imediatamente, mas a lei alcançou Clyde e ele foi enviado para a prisão de East Ham por 2 anos. Após sua libertação, ele jurou que nunca mais seria enviado para a prisão, mas também prometeu se vingar da polícia e do sistema que havia desperdiçado 2 anos de sua vida ao prendê-lo. Poucos dias antes de sua libertação, ele começou a assaltar postos de gasolina com um grupo de outros criminosos. Durante um desses assaltos, o dono de uma loja reagiu e perdeu a vida, transformando o roubo em um crime muito mais grave. Clyde então tirou a vida do vice-xerife Eugene C. Moore, depois que ele e outro vice-xerife se aproximaram da gangue em um estacionamento em Stringtown, Oklahoma. A gangue da qual Bonnie era membro fugiu e começou a viajar pelo país em carros roubados. Clyde agora era procurado por tirar a vida de um agente da lei e por isso ele e seus comparsas estavam sempre se mudando para evitar serem capturados. Enquanto fugia de um tiroteio com a polícia, que tirou a vida de mais 2 policiais, Bonnie acidentalmente deixou sua câmera e caderno para trás, e fotos da gangue foram divulgadas ao público. Embora isso tivesse como objetivo ajudar a identificar os criminosos, as fotos tiveram o efeito oposto, pois o público começou a torcer pela gangue, especialmente Bonnie e Clyde, que eram vistos como um casal poderoso e nefasto que enfrentava os bancos que estavam sendo culpados pela instabilidade financeira do país.
Em certo momento, a perna de Bonnie foi ferida por uma bateria de carro que explodiu, e Clyde, junto com Buck e sua esposa, começou a roubar mais bancos para pagar o tratamento de que ela precisava. Um dia, eles estavam se escondendo em um parque de diversões abandonado quando a polícia finalmente os alcançou. A gangue estava aproveitando o café da manhã quando o xerife anunciou sua presença junto com seu grupo de policiais, e a gangue tentou fugir. Tanto Clyde quanto Buck ficaram feridos, e Buck morreria devido aos ferimentos dias depois, enquanto sua esposa Blanche foi presa. A dupla estava viajando pela rodovia 154 da Louisiana no dia 23 de maio de 1934, quando avistou o caminhão de um amigo parado à beira da estrada com uma roda faltando. Mas isso era uma armadilha montada por Frank Hammer e seus homens, que abriram fogo contra o veículo, tirando a vida de Bonnie e Clyde e colocando um fim necessário à onda de crimes deles. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Tainote e eu vejo vocês no próximo.